no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. Às 11h29 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, a participação mais uma vez do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Cecília, moradora de Benfica. Ela nos contou que mora com os pais, que já são idosos, e recentemente a mãe, após ficar muito gripada e não ter sido tratada corretamente, acabou evoluindo para uma pneumonia. Por isso, preocupada com a idosa, ela pediu informações sobre este assunto, pneumonia. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para Regina, Lelê, Gustavo, família Beijo, Tupi, toda nesse domingo abençoado, pós-Natal. Como é que foi de Natal com a família, amigão? Olha, um dos melhores natais da minha vida. Oh, que com bom. Meus filhos, com Paula, foi fantástico. Que bom. Realmente um Natal abençoado. E você não sabe, né? O André, que grava o nosso programa, que edita, faz um monte de mágicas lá, que só ele. Cara, que cozinheiro que meu filho se tornou, rapaz. Ele fez uma ceia de Natal que tirar o chapéu. Ele está ouvindo agora, certamente deve estar se rindo lá. Ou então comendo aqueles bolinhos que ele preparou. Bom, vamos falar de pneumonia. E queria, antes de tudo, aquela senhorinha lá do MER, dona Ivete Viana, mandou uma mensagem imensa hoje de manhã, dizendo da paixão que ela tem há anos, Heleno, por você, pela Regina, pelo programa nosso, Beijo pra ela. Serviço Saúde. Um beijo para dona Ivete. E falar para nosso ouvinte que não é bem uma gripe mal curada, maltratada, é uma complicação muito comum da gripe, a pneumonia. Razão pela qual a gente recomenda a vacinação para a influenza, que é um dos vírus mais importantes e que vão dar, certamente, naqueles vacinados, uma forma mais branda da doença. Porque pessoas que, como eu, já têm a carteira de identidade toda amassada e amarelada, tem um risco maior. Então, pega um vírus desse, é muito fácil uma pneumonia cometer, seja pelo próprio vírus da influenza, é uma pneumonia viral, que não é exatamente igual a do SARS-CoV-2 da Covid, mas é uma forma de pneumonia, mas pode, pela debilidade do sistema imunológico, naquele instante que está com a pneumonia por vírus, uma bactéria entrar e se aproveitar da fragilidade da nossa imunidade e causar uma pneumonia, porque a principal causa de pneumonia são as bactérias. E dentre elas, em especial, o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, que aliás, viu, família Tupi, tem vacina para ele também, vacina anti-pneumococo, que é uma forma que tem da gente ficar protegido contra essa bactéria que pode provocar um estrago. Mas vamos começar do princípio, né? Bom, deixa eu só te fazer uma pergunta antes. É verdade que muita gente que teve essa gripe influenza, né? De um mês para cá, mais ou menos, a situação se complicou aqui no Rio de Janeiro. É verdade que muita gente teve esse quadro, né, de influenza passando para uma pneumonia? Verdade. Eu tive alguns casos que eu acompanhei e geralmente de pessoas, como normalmente a faixa etária que eu acompanho, com a idade um pouco mais avançada. Pegou aquela gripe, ficou com dor de garganta, coriza, tosse seca. Daqui a pouco, doutor Silvio, febre acima de 38. Opa, normalmente na influenza vai até 38, mas é uma febre passageira. Sim. Se persistir, como diria o meu saudoso Biluca, algo cheira podre no reino da Dinamarca, vamos procurar investigar. Porque pode ser uma pneumonia e quanto antes for iniciado o tratamento, melhor. Existem, evidentemente, critérios para a gente até indicar hospitalização em alguns casos. Mas a maioria dos casos, quando diagnosticado no início, dá para a gente tratar no próprio domicílio do paciente com um antibiótico adequado. Mas vamos começar explicando para a família Tupi que história é essa de pneumonia, né? Porque é um nome. O que é a pneumonia, né, Silvio? Então vamos lá, Heleno. Pneumonia é uma infecção das vias aéreas inferiores. Por quê? Porque eu tenho as vias aéreas superiores. As vias aéreas superiores, o meu querido Hélio, que já prometeu para mim que em janeiro vai vir aqui, vou te cobrar, hein, Elinho? É a parte do nariz, da garganta, da traqueia, daqueles brônquios iniciais. Essas são as vias aéreas superiores. Então uma criança pode ter uma bronquiolite, é uma infecção de via aérea superior. Mas
quando a infecção desce para o pulmão, acometendo aquela região que no mediquês a gente chama de alvéolo, é pneumonia. E o que são alvéolos? É a parte final dos brônquios. É uma membrana extremamente fina que permite o oxigênio entrar e o gás carbônico sair. Portanto, o alvéolo é responsável pelas importantíssimas trocas gasosas que o ser humano faz a cada respiração. O ar entra na inspiração, o ar sai na expiração. Quando eu expiro, dos meus alvéolos sai gás carbônico. Quando eu inspiro, para dentro dos meus alvéolos vai oxigênio. Agora imagina uma bactéria que vai para ali e evidentemente a presença da bactéria provoca uma reação do organismo da pessoa e eu vou ter uma inflamação ali localizada. E essa inflamação vai se manifestar pela produção de secreções. É o catarro. Então já é um dos sintomas da pneumonia, a presença de catarro na tosse. Normalmente nas quadros virais quase não tem secreção. Na bacteriana ou na micobacteriana, que é o caso da tuberculose, a produção de catarro é mais intensa. É verdade que a cor do catarro também altera? Altera, Heleno, porque quando eu tenho uma pneumonia viral, normalmente a expectoração ela é clara, como se fosse aquela clara de ovo. Quando eu tenho uma bactéria associada, a coloração da expectoração muda. Fica amarelada, às vezes amarela esverdeada, ela fica mais grudenta, mais espessa, o que evidentemente cria uma maior dificuldade para a pessoa expectorar. E você sabe que ocasionalmente, junto com esse catarro amarelo esverdeado, pode vir umas estrias de sangue também. Evidentemente que diante desse quadro clínico, não titubeie, procure logo a emergência, a UPA, porque com esse tipo de manifestação, com a história de uma tosse, de uma febre, que geralmente é acima de 38 graus e geralmente vem acompanhada daqueles arrepios de frios, calafrios. O paciente perde o apetite porque esses micro-organismos, mesmo microscópicos, eles têm uma inteligência biológica. Por que eles tiram o apetite da pessoa? Porque quando, meu amigo e minha amiga, você para de se alimentar, o teu sistema imunológico, que cá para nós não estava lá grandes coisas, pior ainda. É aquela defesa que já tomou 4 e o zagueiro é expulso. Piora mais ainda quando eu paro de comer. Você tem que forçar a alimentação. A perda do apetite é um mecanismo de doença. Então, nesse quadro, a pressão arterial pode sofrer alteração e eu posso ter uma dor característica no peito, aquela chamada dor torácica do tipo pleurítica, que é aquela dor que dá quando o indivíduo inspira, ou seja, quando coloca o ar para dentro, quando bota oxigênio para dentro do pulmão. E aí, veja bem, a gente não tolera dor de jeito nenhum. Quando o indivíduo começa a respirar e dá aquela pontada, ele para de respirar imediatamente. Então ele começa a respirar de forma ofegante. Isso provoca tontura, vista escura e falta de ar. Com esses sintomas todos de um quadro de pneumonia, não tem como não deixar de negociar. Vá ao médico, conta essa história, ele vai fazer no exame físico, tem alguns achados que eu, muitos anos da minha vida, na faculdade de medicina, ensinei de semiologia, o que é um estertor crepitante, o que é um estertor subcrepitante, o que é um frêmito tóraco vocal aumentado, o que é uma percussão com som meio maciço. Gente, isso não interessa à família Tupi, porque é o médico que aprende a examinar, mas no exame físico, você sabe que muitas vezes, ao examinar o pulmão do paciente, eu textualmente dizia, você está com uma pneumonia, e mesmo sem os exames necessários naquele momento, já começava, obviamente, a tratar, porque a rapidez com que se inicia o tratamento faz toda uma diferença. Mas o médico, num hospital, numa emergência, pede um simples raio-x de tórax e vai ter aquela imagem, normalmente branca no pulmão, que é a chamada condensação pulmonar, a pneumopatia lobar, que é típica do Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, que eu repito, é a bactéria que mais frequentemente causa pneumonia. Mas eu posso ter pneumonia causada por fungos, como por exemplo Cryptococcus neoformas, o Histoplasma capsulatum. Eu posso ter pneumonia causada por micobactérias e no Brasil a tuberculose ainda é um problema de saúde pública. Aqui no Rio de Janeiro, evidentemente que não é diferente, o micobacterium tuberculose, que normalmente dá aquela tosse que pode sair com sangue, faz aquelas cavernas no pulmão. Todas essas condições que eu acabei de falar, família Tupi, eu estou no incêndio, aquela fumaça, eu posso ter uma pneumonia tóxica pela inalação da fumaça também. Entendi. Então, até por agentes irritativos posso ter pneumonia. Para vocês verem e perceberem o número de causas de pneumonia, são muitas, e é a 8ª causa de morte em adultos e crianças. Crianças abaixo de 2 anos
e homens e mulheres acima dos 60 anos. É uma causa importante de mortalidade que pode ser evitada com alguns cuidados. Quais são esses cuidados antes do tratamento? Os cuidados para a gente diminuir esse risco. Em primeiro lugar, não deixar de se vacinar para a influenza. É uma vacina anual, porque esse vírus, tanto quanto a gente está aprendendo com o SARS-CoV-2, eu digo a gente, família Tupi incluída, porque os médicos já sabem disso há muito tempo. Esses vírus sofrem mutações, então a cada ano eu tenho que vacinar novamente para dar uma imunidade. Então a vacina da influenza, creio eu, posso até estar enganado, mas duvido. Contra a Covid, todo ano a gente vai ter que se vacinar também, que são vírus diferentes. Um é vírus influenza, o outro é coronavírus. São duas vacinas diferentes. Eu tenho que vacinar contra o pneumococo, a vacina pneumocócica. E são os cuidados de imunização. As vacinas, elas mudaram a história da humanidade, abolindo a existência de determinadas doenças. Nunca é demais falar da varíola, que desapareceu. E se não fosse aquele sujeito mau caráter na Inglaterra que propagou que a vacina do sarampo era causa de autismo, o sarampo também já estaria erradicado da humanidade. As pessoas pararam de se vacinar, o sarampo voltou. Não deixem de se vacinar, é uma medida importante. Outra medida, não fumem. Os fumantes são indivíduos que são mais sujeitos a terem pneumonias. Beba bastante líquido, tenha uma boa alimentação equilibrada, pratique exercícios físicos. Se você for portador de alguma condição respiratória, exemplo grátis, asma brônquica, faça o tratamento recomendado pelo seu médico, clínico ou pneumologista para evitar as crises. Lembrando que uma infecção bacteriana ou viral pode provocar um agravamento da asma, o que vai levar, obviamente, à necessidade de internação. Essas são medidas preventivas importantes, viu, Heleno? E quanto em relação ao tratamento, essa é a resposta mais fácil de hoje. É longo o tratamento? Não. Normalmente o tratamento é rápido, com antibiótico adequado. Após o segundo, terceiro dia de uso do antibiótico, a febre desapareceu. Mas atenção, a febre ter desaparecido é um ótimo sinal, mas não significa que a gente vai interromper o antibiótico. A gente tem que continuar pelo tempo determinado, normalmente 7 a 15 dias, dependendo da extensão da pneumonia. E eu falei das pneumonias que a gente adquire na comunidade. Mas tem uma forma importante que a gente percebe, você sabe que a chamada infecção hospitalar, um dia a gente vai fazer um programa sobre isso, viu, Heleno? Porque fala-se muito de infecção hospitalar. Das infecções hospitalares, a mais comum é a pneumonia. E veja bem, aí a coisa muda de figura, porque eu falei para a família Tupi agora há pouco que o principal germe envolvido como causa de pneumonia era o Streptococcus pneumoniae, pneumococo. Mas na chamada pneumonia nosocomial, olha que nome bonito, aquela que a gente adquire no hospital, os germes são outros. E o tipo de micro-organismo que a gente se depara no ambiente hospitalar, ele tem uma virulência muito maior do que aquele que é do lado de fora do hospital, porque ele está em contato diário, permanente, com inúmeros antibióticos que nós médicos somos obrigados a usar para tratar os pacientes. Evidentemente que esse micro-organismo de burro, eles não têm nada, eles vão entrando em contato com esses antibióticos e vão adquirindo uma situação chamada resistência bacteriana. Portanto, uma pneumonia adquirida num paciente que internou por qualquer razão dentro do hospital pode criar enormes dificuldades para que o tratamento tenha a eficácia que normalmente tem nas chamadas pneumonias da comunidade. Essas a gente trata com o pé nas costas, como se diz na gíria. 3, 4 dias o paciente está ótimo querendo jogar bola, mas ele ainda tem que manter o repouso, tem que manter muito líquido e manter o antibiótico, eu repito, pelo tempo que tiver sido recomendado pelo seu médico. Doutor Silva, eu tenho recebido muitas perguntas aqui durante a última semana e quero tirar essa dúvida com o senhor, porque vai ajudar muita gente. Se eu souber. A pessoa que está gripada, né? Está com essa gripe influenza aí, muita gente está no momento. E chegou o momento de tomar a dose de reforço da vacina da Covid. A pessoa pode tomar a dose de reforço gripada? Se tiver com febre, não. A gente aguarda mais 48, 72 horas, porque o quadro febril associado à influenza, se não tiver nenhuma complicação, ele é transitório. De 24 a 72 horas passa. E é como se o indivíduo não tivesse tido rigorosamente nada. Aí ele vai e se vacina. Mas se ele tiver com aquela tosse produtiva, com febre, a recomendação é espere um pouquinho para vacinar com segurança para a Covid e vá cuidar dessa influenza, que é a prioridade, que no momento a gente está vendo com alguma preocupação um aumento no número de casos, razão pela qual o nosso governo aqui no Rio correu atrás da vacina e já disponibilizou nos postos de saúde. Quem tem indicação tem que se vacinar. Quem é que tem indicação principal? Os grupos de riscos principais, vou falar deles. Crianças abaixo de 2 anos,
indivíduos acima dos 60 anos, gestantes no puerpério até o 45º dia, indivíduos que moram, por exemplo, em comunidades presidiárias, os profissionais da área de saúde, os idosos asilados, mas esses têm mais de 60 anos, já falei, e aqueles portadores de condições crônicas. Esses indivíduos prioritariamente devem se vacinar, mas a vacina está disponível para toda a população, é só ir no posto de saúde que você vai receber a vacina, e houve até quem tomasse junto, a da Covid com a influenza. Isso que eu ia perguntar, pode? Não tem uma contraindicação, o posto está vacinando as duas. Eu normalmente recomendo um pouco de cautela canja, já dizia minha avó, não faz mal a ninguém. Eu normalmente tomaria primeiro a da Covid como dose de reforço e depois a da influenza 15 dias depois. Mas olha, estamos com uma epidemia aqui no Rio de Janeiro, e é verdade, o número de casos subiu a ponto da gente poder chamar de epidemia de influenza. Isso. Pode vacinar os dois juntos por medida de segurança. Certo, mas esperando um pouquinho, acho que é melhor, né? Eu como já tinha vacinado da influenza, agora a gente imagina que talvez com 6 meses após a vacinação da influenza, a quantidade de anticorpos circulantes que aquele indivíduo tem já tenha caído e talvez seja necessário um reforço. Sempre fizemos uma única vacina de influenza no ano. Por quê? Porque habitualmente o que nós sempre vimos foi que a influenza é uma doença que acomete as temperaturas mais frias. Então, normalmente nos meses de inverno. Sim. E a gente está tendo uma epidemia em pleno dezembro, o mundo está de cabeça para baixo. É verdade. Bom, eu tomei a minha da influenza em agosto. Eu estou esperando então 6 meses, janeiro ou fevereiro, vou lá e vou tomar de novo. Eu esperando a influenza para junho, eu tomei a minha em abril. Então eu já tenho 8 meses. É bem provável que o meu título de anticorpos para a influenza tenha caído bastante. Mas as medidas sanitárias, viu, família Tupi, elas podem ser adotadas e elas são úteis tanto para prevenir a Covid-19 quanto a influenza, que é usar essa máscara. Quem está me vendo no YouTube está vendo que eu estou com ela na mão, assim que sair do microfone, coloca ela no rosto. Isso. Lavo as mãos frequentemente, evito e mantenho a distância. Vocês viram que me aproximei do Heleno por trás, sem a gente falar proximamente um no outro, apesar do belíssimo presente de Natal que ele me deu. Obrigado, viu, Heleno? Não pude abraçá-lo como de hábito fazíamos, porque nós estamos sendo obrigados a levarmos um comportamento diferente. O carinho, o afeto, o respeito, o amor que a gente sente é uma coisa interiorizada, que a gente expressa muito mais com o olhar do que com o gestual. A gente não se cumprimenta mais, a gente se toca com o cotovelo, lava a mão e sempre que possível a dona Regina providencia o álcool gel. Isso. Então isso ela... aí. Perfeito. Firme e aposta, apesar de flamenguista, de uma eficiência impressionante. É verdade. Bom, no dia 31, sexta-feira, o último programa do ano, né? Estaremos aqui de 3 da tarde até às 6, 3 horas de programa. E o Dr. Silvio vai participar do Rádio Serviço Saúde, falando sobre os cuidados nessa época de Réveillon, de final do ano. Então, um bate-papo super especial na sexta-feira, um programa diferente. E já tem tema para o domingo que vem? Temos, vamos falar de nódulos no rim. Aí compreende uma série de situações, desde tumores benignos, câncer, tumor maligno e cistos renais. Até uma doença que é hereditária, que é o rim policístico. Então é um assunto vasto. O professor Edson Souza, lá da UERJ, deve estar esfregando as mãos para começar o ano falando de rim, professor. E assim a gente começa, agradecendo a você mais uma vez o convite para estar aqui dia 31. Família Tupi, pergunta se eu não venho, só se Deus não quiser. Estarei aqui porque é um privilégio poder interagir com vocês, estar aqui com o Heleno e com a Regina. Vocês não sabem o quanto que eu agradeço a Deus esse presentão que a vida me deu. No último programa do ano. Ótimo. E a gente já volta no primeiro domingo do ano. Exatamente. É bom demais estar na Tupi, é bom demais saber que vocês estão aqui com a gente. Ok, querido. Um grande abraço. Boa semana e até sexta-feira, então. Se Deus quiser, até sexta-feira, dia 31, apostos, família Tupi. Um abraço. Abraço, 11h48. Show do Heleno.